Boa noite, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você com a gente, sempre de segunda a sexta, a sequência do nosso amigo JB, com informações, com entrevistas, discussões importantes sobre os temas da Baixada Santista e do Brasil. Também acontece isso no painel regional Debates, às 1h30 da tarde, é o nosso primeiro encontro do dia. Você com as personalidades da Baixada Santista e do Brasil, acompanhando os debates importantes, as discussões mais aprofundadas, sobre a nossa região metropolitana e, claro, os temas de amplitude nacional também. O painel regional nessa edição recebe mais uma vez o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Boa noite, prazer rever você. Tudo bem, Banha? Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite especial ao Dr. Manuel Rogério. Sempre é uma honra estar aqui no teu programa. E o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui no painel regional Debates, mais uma vez com a gente aqui nesta edição. Boa noite, tudo bem, Rogério? Boa noite, Boturão. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite ao vereador Banha. É um prazer aqui participar do painel regional nesta noite de terça-feira. 3014-5281, Você sabe sempre o nosso telefone, aberto para você entrar em contato com a gente, ligar para cá, participar conosco, tirar as dúvidas, questionar aqui os nossos convidados e, claro, dar a sua opinião a respeito dos assuntos, dos temas que a gente coloca aqui no debate, que a gente coloca em discussão. Pesquisas não faltam nessa época do ano, período pré-eleitoral, A campanha em rádio e TV vão para o ar no próximo dia 19, aí acho que a campanha vai ganhar mais corpo, Vai incendiar um pouquinho a coisa, a campanha é muito morna, mas a pesquisa da Datafolha divulgada nesta terça-feira indica aí alguns dos pontos que o eleitorado brasileiro, que a população brasileira tem mais dificuldade, tem mais preocupação nos dias de hoje. E alguns deles não são muito diferentes daquilo que a gente discute comumente aqui no painel regional e no painel debates. Por exemplo, os temas que estão encabeçando a relação saúde e segurança pública. Banha acompanhou isso, o Rogério também, É mais ou menos aquilo que a gente costuma debater aqui com frequência, vereador? O clamor da comunidade, o clamor da nação. A gente vê que em todos os 4 cantos do país, a grita por saúde é uma coisa jamais vista. E segurança pública, foi criada até uma polícia nacional, a Secretaria Nacional, para reforçar aí situações como nós vimos no Maranhão, situações que nós vimos em outros lugares do estado, no Rio de Janeiro, no Acre. A violência no Norte e Nordeste suplantou o índice de mortalidade, de homicídios, que a ONU considera normal, ou seja, 100 homicídios para 1.000 pessoas, ou 10 homicídios em determinados grupos. Lá suplantou, no Nordeste, Norte e Nordeste, a coisa de louco, feroz. Aqui no estado de São Paulo, 25% estão totalmente insatisfeitos. Mas agora, eu quero saber, pergunto para você, quem não foi ademoestado, não foi assaltado, não foi prejudicado, não teve um ente querido roubado, furtado, casa arrombada, meliante, quem não foi vítima ou não conhece uma vítima de um meliante, de um facínora, de um bandido? A gente vê a fotografia da polícia, eu falo São Paulo, porque São Paulo tem que dar o exemplo, doutor Manuel Rogério. São Paulo é a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. Queiram nós, não queiram os que não gostam do estado de São Paulo, os cariocas que às vezes citam a questão do bairrismo. No Nordeste, São Paulo é a locomotiva que puxa o Brasil. E nós exportamos tecnologia, foi o tempo, Exportávamos tecnologia, expertise na polícia, inteligência. Aí foi arrefecendo, foi se encolhendo, a soberania do Estado foi se perdendo, porque a força da polícia praticamente não tinha mais força, a polícia, porque a falta de políticas públicas na segurança pública, ela é notória. A Polícia Civil, ela quebrou. A Polícia Civil simplesmente faliu no estado de São Paulo. Ela está em processo de falência. Se você olhar o prédio do Acácio Nogueira, o Palácio da Polícia, você vê lá a fotografia da Polícia Civil da Baixada Santista. Se aquela é
a delegacia, a sede, o palácio, onde fica o delegado regional, onde tem todas as delegacias especializadas dentro da Avenida São Francisco. Você olha aquilo, precisa de uma reforma, e agora vieram lá com véu de noiva, colocaram umas bandejas, para enganar alguém que vai dizer que vai fazer reforma naquilo. Está 20 anos deteriorado, carcomido, plantas na parede. Tem que fazer uma reforma não só, secretário de Segurança, não é só por fora. Tem que fazer uma reforma por dentro, com expertise, com tecnologia, com mais escrivães, com mais investigadores, mais delegados, porque distritos fecham à noite. Já estamos cansados de discorrer sobre esse assunto. Cadeia nem se fala. Cadeia feminina foi fechada, lacrada para o bem do serviço público. IML é a mesma conversa. Não temos condições nem de fazer autópsia no IML. Porque não tem geladeira. Agora colocaram lá, está funcionando de uma maneira preventiva, de uma maneira temporária, mas não se reforma. Então, nós estamos falando só de segurança pública, nós estamos falando de Instituto de Perícia, né? A Polícia Científica, que não tem equipamento nenhum. Tivemos recentemente um incêndio no Porto de Santos aqui, tivemos dificuldade, mais um incêndio. E a gente mostra nitidamente, aí os bombeiros para ajudar, a brigada de incêndio da Codesp é pífia, os hidrantes não funcionam, a CETESB não tem um aparato, porque não tem equipamentos para fazer aferição na hora do incêndio, o açúcar segregado, levando toda aquela poluição para o canal estuarino, e a mortandade de peixe. Como é que vai analisar essa água? Não tem, vai buscar. Então, sabe, nós estamos engatinhando. Aí quando você chega na saúde, aí você vê o Guilherme Álvaro totalmente deteriorado, totalmente ultrapassado, com grandes exponenciais se aposentando ou pedindo afastamento. Os grandes médicos e cabeças pensantes que tem lá trabalham por amor à medicina. Os funcionários, mas a gente vê infiltrações, a gente vê falta de equipamentos, a gente vê falta de remédio, a gente vê falta tudo. Guilherme Álvaro, que era para ser o Hospital das Clínicas da nossa cidade, da nossa região, onde atende mais de 29 municípios. Então, se tira por aí, não é mesmo, doutor? E como falava o nosso saudoso Oswaldo Justo, decidir é comparar, e comparar é decidir, e a gente tem visto isso aqui. Para o Estado continua governando de costa para a Baixada Santista, para o Vale do Ribeira, e enquanto nós tivermos governos que não olhem para cá, até a gente entende, porque a Baixada Santista só tem 4% do eleitorado, mas nós temos 29 cidades, são muitas as famílias que vivem daqui até o Barra do Turvo, e o Estado tem obrigação e o dever de dar saúde, educação, segurança, transporte, habitação. Ninguém está pedindo favor, tá, doutor? Diga, Manuel Rogério, pois não? Bom, acho que é um momento importante que estamos vivendo para colocar tudo isso em discussão. Eu entendo o Banha quando ele, com veemência, ele critica esse posicionamento da segurança pública aqui da Baixada Santista, essa falta na questão da saúde pública também. Enfim, nós estamos vivendo um momento político onde isso tem que entrar num debate. É claro que a gente não vai só se colocar numa posição de crítica, mas é que passa-se o tempo, passam-se eleições e o problema continua o mesmo. Nós continuamos com problemas de saúde, nós continuamos com problemas na segurança pública, ou seja, os serviços essenciais estão sempre carentes por uma falta de uma política de governo. Uma falta de uma política de governo é o quê? Que determine, que estabeleça o que é essencial, que estabeleça prioridades. Hoje, nós temos o que é que a gente vê do governo? A gente vê planejamentos esses que não saem no papel, que só aparecem em épocas de eleição. Ora, mas vocês são críticos, hein? As pessoas podem dizer, vocês estão sempre aqui criticando, o que seria interessante fazer? Dê uma sugestão, eu dou, como já estive conversando com o Banha, e o Banha também já deu essa sugestão.
vamos investir o dinheiro público, o dinheiro do orçamento, vamos investir mais na saúde. Vamos deixar de gastar. Hoje mesmo, o Banhá estava apontando para o Palácio da Justiça, que nós conhecemos como Palácio da Justiça, aqui na Avenida São Francisco, e fala, olha, doutor, você acha que isso tem cabimento? Eu venho falando nisso, passam-se os dias, passam-se os meses, passam-se os anos, e esse Palácio da Justiça continua da mesma coisa, do mesmo jeito. Agora colocaram um véu de noiva, igual o Banhá faz essa alusão, um véu de noiva, para dizer que está fazendo alguma coisa. Ora, na cadeia pública ali da Praça Mauá, a cadeia antiga, estão gastando 7,5 milhões, e nós discutimos isso aqui no programa há uns meses atrás. Pelo esse dinheiro, acho que aquilo já teria que estar pronto e sobrado muito, muito, além desses 7 milhões que querem gastar lá. E eu não vou fazer só crítica não, doutor. O que é bom, a gente faz elogios em o que é bom. Poupa Tempo, por exemplo, é um serviço de belíssima qualidade, um prédio que foi recuperado, que, diga-se de passagem, com um custo de razoabilidade, com um princípio da razoabilidade foi empregado naquele prédio, porque um prédio daquele tamanho era um armazém em escombros que eram jogados ali, gastou-se 4 milhões. O prédio do Museu Pelé, que é muito inferior àquele que está lá, o Poupa Tempo, está em 53. O Coliseu, que é menor que o Poupa Tempo, deu 40 milhões em não sei quantos anos. Então você vai vendo os desmandos e os desleixos. Eu não vou falar também do Bom Prato. O Bom Prato foi excelente. Uma excelente aquisição para os menos favorecidos das pessoas. Mas o prédio onde está instalado o Bom Prato é caótico, é lamentável. A parte elétrica é condenada. A questão da água vem da caixa d'água do Mercadão. Então, nós temos sim o Bom Prato, tem o Poupa Tempo, a gloriosa Polícia Militar, que eu sempre falo aqui. Eu não quero... você defende só a Polícia Militar. Não, a Polícia Civil foi abandonada. Tem grandes exponenciais da Polícia Civil, mas ela está abandonada. Está à mercê da sorte. Ninguém acredita. Para você ter uma ideia, só de 2 a 5% dos crimes são elucidados, são deslindados, são esclarecidos. Ou seja, a Polícia Investigativa ela não opera mais. Aí você vai falar do quê? Nós falamos aqui da Santa Casa. Imagina a cidade de Santos sem a Santa Casa e sem a Polícia Militar. Estávamos na faixa de Gaza, estado de guerra, e lá ainda tem misericórdia. Mas olha, não sei por quanto tempo, deve-se lá quase 140 milhões na Santa Casa, há 8 meses que não se recebe um centavo. Alguns médicos lá, principalmente da equipe do Conforte, e outros médicos lá são 3 ou 4 meses lá, sem receber, folha de pagamento, é sagrado. Agora, 140 milhões, não dá para ficar trabalhando de graça para o Estado, não dá para ficar trabalhando de graça para o SUS e não ter o reconhecimento do governo, agora inviabilizar um empréstimo, um financiamento, porque se a Santa Casa fechar, o caos está instalado daqui até o Vale do Ribeira. E eu quero ver quem vai ser o salvador da pátria, porque em discurso a nossa região já está cheia. Mas pode deixar que só vai fechar depois da eleição. Agora não fecha nada. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em instantes retomamos aqui o painel regional. É rápido. Uma vez com a participação do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual do painel e do painel debates também. Segue aí para você o 3014-5281, ligue para cá com a sua pergunta, o seu comentário, não é? Participe conosco. Bom, outro tema que é muito polêmico, né? O Banha até entrou com uma representação pública, assessorado aqui pelo Manuel Rogério, essa questão do ecopátio, né? Discutimos bastante aqui no painel regional, já no painel regional debates também. Houve uma CEI, uma comissão especial de inquérito na Câmara de Cubatão para investigar esse caso, aquele terreno enorme que foi cedido pela Prefeitura à Ecovias, foi alugado à Ecovias e o objetivo inicial, não é, Banha? Era que se fizesse ali um pátio de caminhões para se organizar, não é? A subida, descida, entrada e saída de caminhões no polo industrial de Cubatão, mas mais especificamente no Porto de Santos, um movimento muito grande, especialmente na época de safra. O objetivo acabou sendo modificado, alterado ao longo do tempo, ninguém entendeu exatamente por quê. A CEI recebeu lá, questão de 2 meses, o administrador, o gerente, não é? O gestor do Ecopátio, que assumiu um lucro, não é, de 39 milhões de reais em 2013, com
essa questão que envolve os containers, né? Em vez de pátio regulador de caminhões, tornou-se um pátio de containers, um objetivo alterado inexplicavelmente. E agora saiu o relatório ontem, não é, da SEI, de Cubatão, presidida pelo vereador Ademário, do PSDB. Eu até pediria, até para o nosso telespectador que está do outro lado, o imbróglio é tão grande que, tecnicamente e juridicamente, gostaria de passar a pergunta, essa resposta primeira do doutor Manuel Rogério, para dizer o que é coisa pública, o que é coisa privada, por que investiu dinheiro público na iniciativa privada, se o terreno era público, se teve lucro e o lucro foi para a iniciativa privada. Quando nós fizemos a representação, já denunciamos isso tudo há 3 anos atrás. E agora veio a SEI confirmar tudo aquilo que nós denunciamos. Exatamente. Então, eu queria que o doutor Manuel Rogério fizesse uma alusão desse procedimento. E só para antes do Rogério, só para a gente lembrar, né, há uma aberração aí que um terreno de 450, quase 500 mil, mais de 450 mil metros quadrados, a Ecovias paga 7 mil, 8 mil reais aproximadamente por mês à Prefeitura de Cubatão, né? Vai aí também uma outra situação que ninguém consegue entender, né, Rogério? Quando o Banha me colocou isso e me pediu para preparar uma peça técnica para se insurgir contra esse desmando, eu até indaguei de início, ele me pegou de surpresa, falei, mas Banha, a tua jurisdição está na cidade de Santos, você vai entrar numa questão que é de outra cidade, de uma cidade vizinha, de Cubatão? E aí ele me explicou bem, eu entendi, era a questão desse trânsito que você encontra na entrada de Santos, dentro da cidade, quando é época de safra, que todos nós sabemos que seguidos caminhões que descem a serra para descarregar no Porto de Santos, ele não tem um pátio regulador que coloque esses caminhões lá e acaba influenciando em toda a cidade. Às vezes você quer sair de Santos para ir a São Paulo, você acaba sendo prejudicado. Você está vindo de São Paulo para entrar em Santos, você acaba sendo prejudicado. O porto não funciona direito, ou seja, acaba influenciando em toda a economia aqui da cidade de Santos. Esse foi um dos motivos que motivou o Banha a ser o titular dessa representação no Ministério Público contra o Ecopátio. Por que o Ecopátio? Porque o Ecopátio, ele é da Ecovias, é do grupo Ecovias, e esse grupo Ecovias, esse grupo Ecovias, ele teve um desvio de finalidade no contrato que ele tinha com a Prefeitura Municipal de Cubatão. A Prefeitura Municipal de Cubatão cedeu o espaço para ser feito esse pátio regulador, que era um dos pontos que o Banha bateu bastante, e sendo ele um desvio de finalidade, esse contrato não deveria mais existir, e se a Prefeitura de Cubatão, de esponte própria, não fez isso, ou seja, rescindir esse contrato para retomar o pátio, ele esperava, então, que o Ministério Público fizesse, e aí foi instaurado um inquérito civil, mas aí, mediante esse inquérito civil, a Câmara de Vereadores de Cubatão também se insurgiu contra isso. Ora, não tem cabimento uma empresa privada que consegue uma concessão de um terreno que é um terreno público, que é da cidade de Cubatão, mas com a finalidade específica de ser um pátio regulador, ela desviar essa finalidade para concorrer com outras pessoas, com outras empresas, num desequilíbrio concorrencial. Por quê? Enquanto um aluguel de um terreno 10 vezes menor do que esse da Ecovias custa mais de 200 mil reais, a Ecovias, que esse terreno 10 até 100 vezes maior, paga apenas 8 mil reais. Aí o Banha pode colocar o aspecto político que levou ele a essa representação ao Ministério Público. Olha, eu vejo com muita tristeza, e eu acho que não é só objeto de representação do Ministério Público Estadual, estudando essa peça juntamente com outros colegas, porque o estrago que foi feito na cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, o polo industrial ficou parado, pessoas ficavam presas no turno, deu um prejuízo só no mês, a própria Márcia Rosa gritou.
Teve uma vez que ela fechou a cidade. Baixou um decreto. Baixou um decreto fechando a cidade para chamar atenção, para resolver aquele problema. Nós tivemos um prejuízo naquele mês de quase 30 milhões de reais. 30 milhões só no polo industrial. Aí digo para você, a concessão da estrada é dada a Ecovias. Ecovias cobra o maior pedágio do mundo. Olha, não tem onde pôr caminhão, porque tem que ir a safra do grão, a safra do açúcar, e fica fechada a entrada da cidade, e quem quer subir não sobe, quem quer descer não desce. Fica um caos, fora a poluição, que os caminhões estão lá dia e noite jogando os poluentes, as partículas, os particulados no ar, fora aquela bagunça, os assaltos no sistema Anchieta Imigrante, uma série de problemas que nós vimos acontecer, o santista sentiu na pele, e se criou lá um terreno que é da Prefeitura de Cubatão, foi cedida à concessionária em troca de um pátio regulador de caminhões, um pátio de 500 mil metros quadrados. Ali seria um pulmão de estacionamento de caminhões, onde, por hora marcada, o caminhão sairia dali, ia para a área de embarque, ia para o armazém, era para a área retroportuária, de maneira disciplinada, ordenada, e, logicamente, não teríamos essa confusão na mobilidade urbana das cidades, seja de São Vicente, seja de Santos, seja de Cubatão, e até mesmo para São Paulo. O que nós vimos? Desvio de finalidades, se buscou dinheiro do BNDES, dinheiro do governo, dinheiro público, dinheiro do erário, dinheiro do governo federal, para se investir numa área municipal. Ou seja, está se investindo do governo federal na área municipal, onde a iniciativa privada vai ter a benesse, ou teve a benesse, de um lucro líquido de mais de 40 milhões, ou seja, não entrou com nada, pagou um ínfimo de um aluguel jogado lá no chão, porque se pagasse o aluguel, que vale aquela área, Cubatão deixou de ter 2 creches por ano, só com aquele dinheiro de aluguel, sem falar do desvio de finalidade, que jamais, em momento algum, poderia ter feito aquele terminal. Foi um terminal alfandegado que ali está. Então errou-se mais de 2 ou 3 vezes. Errou a Prefeitura Municipal de não se cobrar o que se deve. Errou o governo federal de se emprestar dinheiro à Ecovias. Errou o governo do Estado de não cobrar da Ecovias o pátio regulador. Errou a Codesp de permitir, agora só agora os 44 fez um regulamento. Erraram ou foram... Não. Coniventes? Eu acho que houve um conluio. A palavra não é. A palavra é um conluio de aberrações, onde quem foi estigmatizado, quem foi vilipendiado, foi a população, o dinheiro público. Houve um esbulho, houve malversação do dinheiro público. E essas firmas estão sempre aí. Elas só crescem. O coitadinho fala: ô, seu Banha, essa firma é que nem gato, só cai pro alto. Então não dá mais para aguentar esse tipo de tratamento, porque o cidadão não paga imposto, ele tem a casa penhorada, tem os seus bens penhorados, vai para a dívida ativa, o pessoal deita e rola, parece que a Ecovias é o senhor feudal, é governador, baixa a orelha para a Ecovias, o BNDES baixa a cabeça para a Ecovias, é um dos maiores financiadores, um dos maiores credores do Banco de Desenvolvimento, do BNDES. A Ecovias é o primeiro lugar, o que mais pega investimento do BNDES é a Ecovias. Então, cobra um pedágio desse, não traz segurança. Pelo pedágio que cobra, era para estar tudo iluminado. Anchieta, Imigrantes, não tem investimento, não tem segurança. O pessoal é assaltado no trecho. E ainda, a disfarçatez, a cara de pau que nós vimos lá numa comissão de inquérito. Você estava lá, você cobriu a cariação da CEI, onde o próprio gerente, com a cara mais limpa do mundo, ele diz: não, nós só tivemos um faturamento de 39 milhões. Você tira sarro da gente. Onde está a justiça? Agora, você quer justiça cega, mas não pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós tivemos a SEI, né? A SEI fez essa investigação toda, foi um processo longo, parece bastante trabalhoso, né? São 5 ou 6 ou 7 vereadores envolvidos, o presidente é o Ademário, que é do PSTB de Cubatão. E a SEI chegou lá, seu relatório final,
que é um pouco extenso, não dá para a gente lembrar de tudo aqui agora, imediatamente. Né? Mas o item importante diz assim, o contrato, segundo a SEI, precisa ser quebrado e revisto em favor do município, da cidade de Cubatão, da prefeitura de Cubatão, enfim, porque exatamente tudo isso que o Rogério colocou, e o Banha também, né? O prejuízo da cidade é muito grande, receber 7 mil, 8 mil reais por mês num terreno de 500 mil metros quadrados. Quero fazer uma pergunta. Qual é o poder da SEI? Qual é o poder da SEI com relação a essa situação? A prefeitura tem um O relatório está pronto. E o aí? relatório, ela vai ser encaminhada ao Ministério Público. Todo o resultado dessa SEI pode saber, averiguar se houve dolo, se houve culpa, se houve negligência, se não houve, e constatar, pode ter até uma improbidade administrativa com relação no trato da coisa pública. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, está bem distanciado. Aonde está o interesse público, doutor Manuel Rogério? Realmente não tem interesse público quando você toma o maior espaço daquele local onde seria o pátio regulador e cria-se nesse espaço tomado uma empresa especificamente para armazenamento de contêiner, concorrendo com outras empresas que pagam os seus tributos e que pagam também o seu aluguel ou tem um terreno próprio. Se ela pegou esse imóvel do poder público, quando o poder público destinou aquele imóvel especificamente para pátio contêiner, isso é um desvio de finalidade. Esse contrato já se transformou nulo, porque desviou-se a finalidade administrativa, ele tem que ser reincidido ou anulado. E aí retomado o imóvel numa ação de reintegração de posse movida pelo município. Vamos para o nosso segundo intervalo e já voltamos com o painel regional. Muito bem, voltamos aqui com o nosso painel regional, presenças sempre importantes aqui das terças-feiras com o Banha, vereador do PMDB aqui de Santos, e o nosso Manuel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual aqui do painel regional, do painel debates também. Né? Perguntas e participações já chegando. Dona Fátima Banha, alô Fátima, um beijo. Boa noite, diz ela, boa noite para você, minha querida. Convidados, né? Ela parabeniza aqui o veterinário Filete, Eduardo Filete, sempre antenado com as questões da região, que participa sempre com a gente aqui, não é? E ela cita isso aí, pelo prêmio Top of Mind. Parabéns ao Filete, acho que não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, são vários prêmios verdade. Que recebe a clínica do Filete, aliás, com muita justiça, né? Quero mandar um beijo aqui para minha esposa, Ana Fátima, está antenada aí com os nossos amigos e parceiros, acho que é o doutor Colombo, a pizzaria e restaurante Van Gogh, o Filete, acho que novamente estão aí no Top of Mind, é um prêmio que é dado pelo grupo Sistema Tribuna de Comunicação. Sim. E, logicamente, é um trabalho de qualidade. E hoje, se você fala em marcas, né? Logicamente, na cabeça do santista, fala, o veterinário nacional, Filete. O Filete, Celso, o Eduardo, a dona Guadalupe, tem serviços prestados à nossa cidade, também de voluntariado. Criamos o canil da Guarda Municipal e uma série de situações, até as primeiras tratativas na ecoterapia e também quando foi se instalar cavalaria naquele terreno do lado da ecoterapia, o Filete participou das dimensões das baias do cavalo, como era o regramento e as bases. Fizemos até uma legislação com relação ao canil, porque tem dimensões exatas, e o Filete, uma pessoa sempre antenada, sempre com equipamentos à frente do seu tempo, sempre mantendo esse know-how. E eu quero parabenizar aqui a dona Guadalupe, que eu cumprimento a todos da Clínica Filete. Laurindo do Jardim Rádio Clube dá uma saudação aqui aos nossos participantes, ao Banha, ao Rogério, a mim também. Obrigado, um abraço para você também, né? E gosto quando vocês vão ao programa. Botaram alguns convidados, tem que ser convidados para um café. Tem que ter pessoas de peso, como Cassione, Pardal, Banha, pessoas compromissadas com o Santos e com a verdade. É o que a gente procura fazer aqui no nosso dia a dia, no painel regional, no painel debates também, não é certo, Rogério? Quero deixar um abraço para o nosso querido Cassione, todas as quartas-feiras aí, obrigado pelo convite. E o nosso professor, foi meu professor de
previdenciário, meu querido professor Pardal Freudenthal. Um forte abraço. Sumidade. Sumidade na área previdenciária. Eu vou aproveitar aqui as saudações do Laurindo, até para comentar uma expressão que o Banha utilizou aqui, que se a pessoa não paga o seu IPTU, tem sua casa penhorada. E eu quero dizer, se o Laurindo for na padaria comprar pão e falar assim, olha, eu tô com pouco dinheiro, dá para tirar o ICMS desse pão? Não vai dar, ele vai ter que pagar para comer. Se a pessoa for num restaurante e falar, olha, dá para tirar os tributos dessa minha refeição? Não vai dar, ele vai ter que pagar para comer. Ou seja, a gente para comer e para viver paga tributo. Então é o mínimo que a gente espera do Estado, é que a gente receba a retribuição desses tributos de forma com os serviços essenciais. Nito de Alemão diz ao Banha assim, se você está vendo mais obras no VLT na cidade, ele será inaugurado no prazo? Não vai ser inaugurado no prazo, tem muito atraso na obra. Tivemos agora uma paralisação, porque descobriram que o trem passava em cima de uma adutora de água. Começou errado do começo, vai começar até o fim. E quem está desatando esses nós não é o governador do estado não, viu? Quem está desatando o nó, quem pegou essa herança maldita é o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que tem sido um verdadeiro desatanó, porque senão não tinha saído nem do papel. Olha, e as obras que o Estado trouxe aqui para a Baixada, eu não vejo nenhuma com eficácia. Eu vejo que foi todas no afogadilho, sem planejamento, e aí já está começando a aparecer os erros de falta de planejamento e de obras no afogadilho por conta de eleição que se avier. Dimas de Mongaguá, obrigado pela participação também, diz assim, vereador Banha, é possível fazer uma indicação para o doutor Paulo Scaff para apoiar a PEC 300, que terá a segunda votação em Brasília? E se ele pode solicitar ao presidente da Câmara, deve ser a Câmara Federal, né, que coloque em votação essa PEC? O Paulo Scaff, ele não tem mandato. Por enquanto é um candidato apenas, né? É candidato ao governo do estado, mas não tem nenhum tipo de controle com relação a essa PEC. Não tem bancada ligada a ele, né? A bancada tem a bancada do PMDB, e, logicamente está sendo discutido a nível partidário, é uma PEC importante até ser aprovada, mas o momento hoje, as pessoas acabam esquecendo em quem vota. O voto é muito importante. O cidadão tem que votar, cobrar, e nessa hora que mais se mexe com a vida das pessoas, você tem que ir lá e falar assim, ô, meu deputado, qual é a sua posição com relação a essa PEC? Ô, vereador, qual é a sua posição com relação a esse projeto de lei? Ô, senador, porque o senador, então, ele vota de 8 em 8 anos. E é uma das posições primordiais por defesa e interesse de um Estado. O senador é que decide, é o que briga, é o que vai pelejar, vai guerrear para ter resultado. E se preocupar também em não votar naqueles que estão só se candidatando para, com o nome lançado na candidatura, conseguir um cargo no executivo. Ver realmente aqueles que têm um perfil de ser um parlamentar que possa estar, no caso da PEC 300, no caso da Assembleia, no caso daqueles que realmente vão legislar a favor da população. Reinaldo Francisco, Zona Noroeste, diz assim, Banha, corremos risco de racionamento de água na nossa região? Com certeza. Corremos risco de racionamento em todo o estado, porque é um problema que já vem se arrastando há mais de 14 anos. Falta de planejamento, sim, não podemos jogar essa responsabilidade para o maior operário da Sabesp. Estão jogando... E é uma temeridade do Estado não pedir o racionamento. Isso é uma temeridade. Eu acho que o principal presidente, lá, o funcionário graduado da Sabesp, São Pedro. Jogaram tudo nas costas do homem. Tem que chover, tem que chover. Querido, nós não podemos esquecer que Israel foi construído no deserto, tem captação de água e tratamento de água salgada, de salinidade, e hoje exporta a melhor laranja do mundo. Ou seja, tem que ter água, tem que ter chuva, tem que ter irrigação. E mostrou os nossos
Patrício lá em Israel, que é possível com planejamento, fazer cidade, fazer agricultura, ter respeito com os serviços essenciais, como bem disse o doutor Manuel Falta Rogério. paz, mas não falta água. É verdade. Olha, sabe-se lá, hein? Estamos fechando aqui o painel regional. Obrigado ao Banha, mais uma vez, pela participação importante com a gente aqui. Valeu, Banha. Até semana, hein? Obrigado você, Boturão. Obrigado ao nosso painel Rogério também pela participação sempre importante. Valeu, Rogério. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado a você que confere sempre, acompanha sempre a gente, segunda a sexta, 10 da noite, não é? E o painel debates, às 1h30 da tarde. Valeu, obrigado, até amanhã. Tchau.